Olá, Amadinha, 17 horas mais 19 minutos, 5h19, estou ao vivo agora, dia 4/11 de novembro, a Amadinha está do meu lado, eu do todo lado dela, você está ao nosso lado também assistindo a programação, muito legal. E aí, minha vida, tranquilo? Deixa eu virar o microfone aqui bem pro teu lado aqui para pegar bem o som da minha vidinha. Tranquilo. Então, minha rica, vamos aqui fazer análise de um vídeo, né? E esse vídeo que a gente vai analisar aqui não tem imagem, só tem áudio. Porque foi um programa de rádio. O que aconteceu foi isso. Vamos explicar para o pessoal? Vamos. Então, em primeiro lugar, obrigado por estar com a gente aqui, acompanhando a nossa programação. Isso é muito importante, né? E se você quiser também fazer uma programação assim ao vivo, ó, com um estúdio igual esse, né? Um chroma key bem cortadinho, né, amado? Bem legal. Tá o chroma key quer dizer esse efeito aqui atrás, né? Então, você coloca você no cenário que você achar melhor. E eu vou te mandar também um monte de cenários. Se você quiser fazer com o Rubens uma consultoria, para que você possa ter tudo que você precisa, né? Em termos de conhecimento e também de programas de computador, para fazer vídeos assim para a internet, ao vivo ou gravado, né? Ainda saiba mais, a imagem que aqui fica gravada, ela é bem melhor do que você vê, porque existe uma compressão do vídeo, né? Comprimir o vídeo significa codificar o vídeo para jogar pelo ar, né? Pelos fios, pela internet. Então, cai um pouco a qualidade em relação ao que você está aqui vendo ao vivo, no meu caso, e gravando aqui na máquina, em relação ao que você está vendo na sua casa. Já cai um pouquinho, porque a imagem aqui fica bem melhor. E para você gravar, então, né, ficou uma maravilha. Não é, amado? E agora também, Amadinho, eu posso até fornecer a câmera 4K, viu? Eu nem falei isso pro pessoal. Ah, é? Mas a câmera 4K, para colher uma imagem espetacular, a gente oferece também, não é verdade? É verdade. Qualquer hora dessa, você me lembra para me fazer aqui um vídeo desse, mas utilizando a câmera 4K. Essa aqui é HD. Essa aqui é HD que eu estou usando, já é imagem boa. Vou botar a 4K. Para o pessoal conhecer. Bom, vamos lá, Amadinha. O que acontece é o seguinte, eu estive a convite, participando do programa do jornalista e pastor Heber Cocarelli, na RIT TV. E foi um debate. Então teve também um pastor convidado, chamado Paulo. Tu lembra o sobrenome? Não. Também não lembro o sobrenome dele não, mas é Paulo alguma coisa. Eu lembrei do Paulo por conta do Paulo da Bíblia, né? O apóstolo Shaul. Depois, de repente, vai falar o nome dele aqui no programa, a gente vai ouvir. E aí, o que aconteceu é isso. Olha bem, deixa eu explicar para você. O pastor é dono de emissora de rádio. Emissora de rádio. Ele faz programa na rádio dele. E aí tem o quadro em que os ouvintes ligam para a rádio dele e faz perguntas e ele responde no programa de rádio. E no dia seguinte do programa que nós fizemos na TV, que o Rubens participou, que ele também participou como convidado, no programa de rádio dele, um membro da igreja dele fez uma pergunta para ele e ele respondeu. E eu não tive direito de maneira nenhuma de me explicar. Não. Sobre as conclusões dele a meu respeito, a respeito do que eu penso. Então, aqui eu estou fazendo no espaço que é do YouTube, onde a gente apresenta aqui o programa, o áudio dele e o vídeo nosso, respondendo, né, as ponderações que ele fez, né? Sim. Então é isso, Amadinha. Tá pronta para assistir? Sim. Então, Amadinha, tá vendo essa janela bonita aqui, Amadinha, aqui no alto? Estou. Então, essa janela aqui, ela tem a imagem do estúdio do pastor. Tá vendo? Porque é a imagem que quando você vê a rádio dele, né, no site dele, tem a rádio que transmite também. Aí você vê essa imagem lá. Tá. Entendeu? Entendi. Então, nós vamos deixar a imagem aqui porque ela não vai se mover. Mas nós vamos ouvir o áudio e vamos comentar. Certo. Sempre que for para parar o áudio, Amadinha, você me dá um toque, que aí eu paro o áudio aqui também. Ah, entendi. Pode ser? Pode. Então tá bom. Então eu vou posicionar aqui certinho, né, para a gente começar a assistir. Vamos lá. Agora, você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas no programa Um Toque de Deus. Meus queridos, nós estamos lotados de perguntas, mas nós vamos tentar aqui trabalhar e fazer o melhor para atender nossos ouvintes. Vamos lá? Vamos lá. Pastora Ana, ela é da Igreja Esperança da Vida do Jardim Brasil. E ela faz uma pergunta que o senhor, enfim, vai poder responder com base no
no dia de ontem. O que o senhor acha do irmão Rubens? Então, para responder essa pergunta, eu vou pedir a ajuda do Cirso. Amém, pastor. Porque o Cirso tem um material aí publicado por ele, né? Sim. Eu vou citar aqui algumas informações com relação àquilo que o irmão Rubens passa para as pessoas que são seguidores dele, que porém a gente tem certeza que muita gente não tem conhecimento dessas informações, mas que uma vez que as pessoas forem buscar essas informações, elas vão aprender. Até porque na nossa igreja nós temos um irmão e a esposa desse irmão é seguidora do irmão Rubens. Amada, quando ele fala seguidora ou seguidor, né? Ele está falando como se eu fosse um líder religioso. Mas é que a termologia seguidor, ela hoje se aplica também a quem é inscrito no canal. Né? Então, por exemplo, se a pessoa é inscrita no canal do Rubens, costuma-se dizer que a pessoa é seguidora do Rubens. Isso ficou bem conhecido no Facebook e no Twitter. Porque no próprio Twitter, quando a gente quer se inscrever no Twitter de outra pessoa, tá seguindo fulano de tal, é seguidor de fulano de tal, entendeu? Entendi. Então a palavra seguidor, ela tem duas conotações, né? É uma conotação religiosa, porque são seguidoras daquela religião, daquele grupo, daquele pastor. Ou então na internet, que é uma tecnologia nova, ela tem a conotação de pessoas que estão inscritas. No caso, no Twitter, no YouTube, no Facebook, né? Então vamos deixar claro que a menina, vou falar a mulher, uma palavra, eu não gosto de falar menina, né? Referindo ao sexo feminino. No caso a irmã. A irmã. Que é no caso que conhece seu trabalho, né? E te segue, não da maneira religiosa, mas segue o seu trabalho, assim, assiste, visualiza, compartilha, sei lá. Perfeito, né, Amadinha? Então vamos lá. Né? Então ele informa para nós que nas informações, nas heresias, nas blasfêmias que o nosso irmão, que o irmão Rubens ensina, né? Pegar o microfone uma de volta, delas é o seguinte, ele diz, tá ligado o microfone. eles dizem, né, que a Santa Ceia é um culto ao Deus Mitra, que o inferno não existe, que não haverá arrebatamento, que o nome de Jesus é nome de porco. É absurdo, irmãos. Deus é Zeus, a Bíblia toda foi transliterada e é falsa, todos os evangélicos e todos os pastores são safados, não existe trindade e que o Espírito Santo não é uma pessoa. Amadinha, foi uma rajada tão grande de metralhador em cima da pessoa do teu Amadinho. Ainda bem que te aliviaram, porque você também anda meio sumida daqui do YouTube, andou meio sumida. Porque se a minha Amadinha não tivesse andado tão sumida como ela andou, certamente eles iriam tacar também pedra em você junto, minha vida. Mas tacaram uma rajada só em mim, foi uma rajada essa. Foi. E para responder essa rajada toda, eu acho que vai ser muito difícil assim, porque eu não estou nem lembrando, né, quantas pedras foram em cima. Deu um birimbolo aqui no meu tentar cérebro, rebater. mas tem que ver. Mas só um adentro. Adendo ou adendo? É adendo dentro. Isso aí, esse troço aí que você falou. É só um adendo dentro. Eu quero comentar só que, claro, a pessoa coloca o nome que quer, né? Mas eu acho que é para abocanhar, para enjaular, para aprisionar as pessoas, o nome do programa, Um Toque de Deus. Né? Mas até aí tudo bem. Agora eu vou repetir de novo o que falou, para a gente tentar rebater pedra por pedra. Porque foram muitas, João, isso é uma saravaida. Sabe o que é a saravaida? Fizeram de você, Estevão? Estevão. Sabe o que é a saravaida? Saraiva é quando cai pedra do céu, chama de saraiva, né, na Bíblia. Saraivada é quando cai um monte de pedra de uma vez só. Vamos ver. Nas blasfêmias que o irmão Rubens ensina, né? Quando ele falou nosso irmão, ele falou irmão Rubens. Por quê? Porque não é irmão dele. Não. Isso é exclusivismo. É exclusivismo. É separatismo. Sim. Separativismo, né? Então, quer dizer, o povo protestante tem essa característica. Tipo assim, eles fazem parte do grupo limpinho, né, cheirosinho, e quem não está nesse grupo é sujo, é imundo. Sim. Sendo que o Messias só andou no meio de pessoas que eram impuras realmente. Né? Sim. O Messias não tinha um grupinho limpinho que andava com ele. Ou seja, o modelo é outro. É outro, totalmente diferente. Vamos ver. Uma delas é o seguinte, eles dizem, né, que a Santa Ceia é um culto ao Deus Mitra. Confirma ou nega, minha vida? Confirmo. O culto a Mitra, ele é baseado em que atividade religiosa, litúrgica e cerimonial? Beber o sangue e
comer a carne do touro. Do touro. Touro louco. E o que se faz hoje nas igrejas evangélicas, desde há muito tempo, que é exatamente também da católica, né? Que é lá a partilha católica, né? Que na católica tem um nome, como é? Eucaristia. Eucaristia. A Eucaristia, que é a partilha, né? É também a mesma coisa da igreja protestante. Só que a mamãe, amadinho, acho que ainda estava mais próximo, porque partilha. Isso significa que Messias partiu o pão. Certo. Na noite que foi traído, ele repartiu o pão. E assim nós também devemos fazer. Sim. A partilha do pão. Partilha. Então a igreja católica está mais próxima. A protestante, amada, como é cão guloso, só pensa em comer, então a ideia deles é comer o pão, não é partilhar. Mas a ideia do padre é dividir a hóstia. Sim. É dividir o pão físico. Não está dentro do que o Criador ensinou. Não. Porque o pão que é para dividir é ele. É ele. Nós vamos fazer um DVD só sobre batismo. Ó. Ceia. É fechado? Muito interessante, fechado. É interessante, Rubens. Muito interessante. Tá vendo umas coisas aqui? Não, pode falar à vontade, amado. Não, mas isso eu acho que mais especificamente pro DVD mesmo. Então, sobre no DVD vamos fazer um trabalho de A a Z. Aguarde. Só dizer para você isso. O padre, se você for falar qual está mais próximo, a mamãe, que é a católica, ou a filha protestante? A mamãe. A mamãe. Por que a mamãe católica está mais próxima da realidade? Porque o ideal do padre, na celebração da partilha, é... Falsa. Da falsa partilha. Da falsa partilha. Mas é a partilha. É a partilha. Por que a Madinha disse que é falsa partilha? Porque eles partem um elemento de trigo, chamado hóstia, que é um substituto do elemento principal, que é o Messias. Então, o que deve se partilhar? O Messias. Como se partilha a ceia? Partilhando o Messias com as pessoas. Quem disse isso? É o Rubens? Não. O Messias, no último dia da festa, se pôs de pé no templo. E isso não foi bom, hein? Porque o povo queria pegar ele lá. E disse: aquele que tem fome, venha a mim e sacia-te. Exatamente. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. O meu sangue verdadeiramente é bebida. Então, o que ele falou, amada, é para poder a pessoa se alimentar dele. Por isso, existem muitos que estão fracos. Não é assim? Sim. Por quê? Porque é aquele que não recebeu o pão. Agora, uma coisa que é bom explicar... Porque nós não repartimos o pão que é ele. Que é ele. Ou seja, mas assim, como repartir o pão que é ele? Repartir ele como? Assim, eu penso, Rubens, o que eu quero dizer é isso. Eu estou entendendo, você está entendendo, e quem está desperto está entendendo. Mas eu penso que irmãos evangélicos ou até católicos não estão entendendo quando você está dizendo, lá no templo, Jesus falou, verdadeiramente a minha carne é comida e meu sangue é bebida. Fala assim, então o que está errado na partilha do catolicismo? Eles têm lá, substanciado na hóstia, que é Jesus está partilhando a carne dele. Minha carne verdadeiramente é comida, né? O meu sangue verdadeiramente é bebida. Mas quando a gente lê essa passagem que o Salvador falou, quando ele fala minha carne verdadeiramente é comida, é falar dele. Então, quando a gente está partilhando ele, é falando dele. É isso? Então, é falar dele. Então, a gente está fazendo a partilha da carne dele que sacia, que alimenta. Entendeu? Quando a pessoa sai dia de domingo para evangelizar, as pessoas estão saindo na casa dos outros e nas ruas, não é para partir o pão, é para chamar para ir para a igreja. Isso é um convite, isso é outra coisa. Então, partir o pão é você, durante toda a sua vida, o tempo todo da sua vida, que tiver oportunidade, você falar das coisas do Criador, dar bom testemunho do Criador para as pessoas. Quando eu chego, por exemplo, amada, para voar com o meu aviãozinho, que tem os irmãos evangélicos, sempre evangélicos, que fala, poxa, tá ventando, que droga, vai chover, o sol não vai abrir hoje, que droga, que tempo ruim. O que eu falo para eles? Você fala que não é tempo ruim coisa nenhuma, né? Que não é que... Eu falo para eles que aquilo ali é um tempo bom, porque todas as obras do Criador são boas e necessárias para nós, e que isso é um péssimo testemunho. Porque se o evangélico fica lá dentro da igreja, clamando ao Senhor e dizendo que está salvo, por que quando sai na rua, em meio a pessoas comuns no seu meio de vivência, e não apenas os limpinhos, cheirosinhos, considerados, faz um mau testemunho desse? Justamente porque não está partindo o pão. Como a pessoa vai partir o pão numa hora dessa? É falando a verdade, gente, isso é obra do Criador. A obra dele é boa, o Messias morreu pela gente ser salvo por conta das obras desse homem.
que é o Criador. Como vai falar mal da obra dele agora? Isso é partir o pão, amado. Dá testemunho dele, né? Falar as coisas... Partir o pão é isso, não é evangelizar na rua, porque evangelizar você está convidando para levar a pessoa para o aprisco, cara, para o presídio, enquanto a palavra do Messias não prende. A palavra do Messias liberta. É o contrário. Exatamente. É palavras de liberdade, né, amado? Então, só para fechar a ceia, primeira pedra que tacou o Rubens diz que a ceia evangélica é a ceia mitraica. A Amadinha confirmou que é, eu confirmo que é, e se você for ler a Bíblia de forma linear, você vai alcançar as Escrituras e vai ver também que realmente não é a ceia do Criador. Lá está escrito ceia do Senhor. Quando vos reunir num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não é para outra coisa. Mas não é para comer a coisa do Senhor, porque o que eu aprendi do Messias é que na noite que foi traído, ele repartiu. E vocês não repartem. Cada um come a sua parte, uns bebem muito e outros ficam com fome. É isso que Paulo falou, não tem nada a ver. Jesus mandou você comer um pedaço de pão que você comprou na padaria. Que ritual é esse, cara? Agora tem uma coisa sobre esse ritual. Por exemplo, se esse mesmo pessoal da ceia mitraica ou a ceia protestante, que é a mesma coisa, né? Que o mitraísmo lá bebia o sangue do touro e comia a carne dele. Assim, se eles irem numa encruzilhada ou ir numa igreja satânica, né? Que hoje tem de tudo, e ver pessoas lá com capuz bebendo sangue e comendo um pedaço de carne de boi, de vaca, de galinha, de gente, sei lá. Eles vão falar que é do diabo, que é missa satânica, ritual satânico. Mas eles fazem a mesma coisa. Mesma coisa. Eles bebem o suco, que é o sangue, mas é um suco de uva, e comem o pão. Só que não é a carne de nada, mas é um pão, mas simboliza uma carne. Então fazem culto satânico do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E outra coisa, o pessoal que faz culto satânico é mais autêntico, porque esse arranca lá o pescoço da galinha preta ou o que foi, ele bebe. Esse aí nós estamos dizendo que o suco é sangue. Nem vinho é suco. Uma fraude. É uma fraude ainda. Quer fazer? Faz direito. Pega a galinha, quebra o pescoço dela e bebe o sangue ou o morcego. Faz igual o Oswald. Chupa o pescoço do morcego. Já faz as duas coisas junto, né? Já bebe o sangue e come a carne. Que o inferno não existe. Bom, é outra pedrada. Estamos segurando de vírgula por vírgula. É porque foi muito rápido. É muito rápido. Foi uma saraivada. Ô, Madinha, o inferno existe. Ali há um equívoco, ali há uma confusão. Quando ele fala, o Rubens disse que o inferno não existe, eu digo o contrário, o inferno existe e você vai para o inferno, tá ouvindo? Você vai para o inferno e eu também vou e o Messias já foi para o inferno. Tá certo? Sim. Amada, quando você... Olha para cá, irmão. Quando você era católico, se você um dia foi, você já rezou o Crê em Deus Pai? Crê em Deus Pai. Já viu esse Crê em Deus Pai? Não, eu já ouvi, né? Só que eu nunca rezei, não. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e no seu Filho Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna. Amém. Esse é o credo católico. O credo é uma coisa que você está professando, você está dando um testemunho de que crê na Igreja Católica. Certo. Entende? Então, nas entrelinhas, você chega no momento ali, amado, em alguns momentos da verdade, que são verdadeiros. Certo. Entende, amada? É sempre aquilo que eu digo. Você amarra uma linha no local bem firme, para sustentar a mentira. E o resto tudo é mentira. Entende? Mas tem uma linha ligada. Vou repetir o credo da Igreja Católica só para falar do inferno. Creio em Deus Todo-Poderoso. O Criador é Todo-Poderoso? Sim. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Tá certo? Creio em Deus Todo-Poderoso e no seu Filho Jesus, que nasceu da Virgem Maria. Até aí tem mentira? Não. Não. Foi morto e crucificado. Tá certo. Tá certo. Creio que eu tenho que falar rápido, senão eu esqueço. Creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo. Filho da Virgem Maria. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi morto, foi sepultado. Tá certo até aí? Certo. Desceu ao inferno. Tá certo. Tá certo? Desceu. Tá certo, desceu ao inferno. Tá certo? Ressuscitou ao terceiro dia. Tá certo. Tá certo? Está sentado à direita de Deus Pai.
Tá certo. Tá certo? Deixa eu ver qual mais. Até a filha Maria subiu ao céu, está sentado diante de Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Tá certo? Tá certo. Creio no Espírito Santo, tá certo? Tá certo. Tá certo. Agora que vem. Creio na Igreja Católica. Lascou-se. Lascou-se. Daí pra lá desandou a maionese. Mas até aí tá certo. Jesus desceu ao inferno? Desceu. E ressuscitou ao terceiro dia? Sim. Ressuscitou. O que é o inferno? A cova. A cova, cara. Sepultura. A sepultura. Agora, você que tem dúvida, você que é evangélico, pergunta pro seu pastor. Não queira perguntar para mim, não, que na mente deles eu sou herege. Pergunte para eles. Pegou assim, pastor, na Bíblia, eu quero saber na Bíblia. Quando está escrito inferno, a palavra que está lá do grego, a palavra do hebraico, que está escrito lá para inferno, é sepultura? É cova? Ele vai dizer, é. Amadinha, você sabe como o testemunho de Jeová pega muita gente? Porque apresenta esses textos. Sim. E a pessoa não tem como refutar. Não tem. Então, mas o Rubens é testemunha de Jeová, meu irmão. Só estou dizendo para você que os testemunhas de Jeová, eles pegam gancho das falhas grotescas da religião protestante para arrebanhar os incautos. Sim. Para sair de um julgo Cair em outro. e cair em outro do mesmo nível. Sair de um calabouço e cair numa masmorra. Na masmorra, vai ficar na mesma. Na mesma. Então, o que acontece, gente, é que a igreja evangélica, ela tem erros grotescos que os pastores sabem, não ensinam para os membros, e se for questionado nisso, ele vai dizer que o membro está com o diabo. Por que vai dizer isso? Porque eles não querem dar luz a cego. Não querem que os evangélicos saibam que inferno é sepultura. Sim. Então, para responder essa, o Rubens acredita no inferno? Sim. Sim. O pastor disse que o Rubens não acredita no inferno. Entende, amado? Entendi. Então o pastor mentiu. Mentiu. Eu sempre disse que eu acredito no inferno. Inferno é a morte. Amada, o Messias venceu no madeiro. O que ele venceu no madeiro para nós? A morte. A morte. Então, quando ele diz, a porta da morte não prevalecerá contra ela. Contra quem? Contra a igreja. Qual a igreja? A denominação? Não. Se for a denominação, eu perguntaria qual denominação. Ele fala que a porta da sepultura não prevalecerá contra a gente porque ele venceu a morte. Então, quando ele fala as portas do inferno, as portas da sepultura. Só que como comete um erro e um abismo puxa o outro, o protestante acha, o evangélico, que ele está falando do inferno de fogo de Semíramis. Semíramis, a mulher do dinheiro, da nota de real. É. A mulher do Nimrod, a mãe de Jesus, a virgem do céu morena, a mãe do céu, a senhora, a Semíramis da Babilônia. E para você ver, né, o inferno cristão Certo. veio de Semíramis, tudo bem, É. mas o cristianismo... O catolicismo o criou. catolicismo... E a filha... Sim, levou junto, né? Adotou isso. Mas o catolicismo colocou tudo lá na igreja deles, com Constantino, na denominação deles lá, no católico. Assim, me fugiu. Não, eu vou falar o que eu estava falando, você vai lembrar. Me fugiu. É igual a minha, Madinha, igualzinho eu. Então, o que igualzinho, acontece? É porque é mano. muita coisa na mente para poder Não, eu tô com falar. as ideias aqui, cara. Então, quando está com muita coisa na cabeça para falar, a gente vai, na verdade, lembrando de muita coisa e foge do contexto. Sim, veio. Eu falava... Já veio? Veio. Então vai. Então, no caso, o inferno de Semíramis, qual é a crença deles? Que os salvos, ou seja, os limpinhos, cheirosinhos, eu penso que na cabeça do evangélico, do cão guloso, no caso, os líderes religiosos, nem tanto das pessoas, mas eles são levados a isso, né? Uhum. Quem vai para o inferno vai ser atormentado para sempre, não é isso? Vai viver no tormento eterno. É com esse medo que eles seguram as pessoas. É verdade. Não é verdade? Então, eu penso assim que como eles como se diz, taxam todo mundo de pecador, parece que eles são meio masoquistas. Parece que sentem prazer. E você tá vendo? Não estava na igreja, deixou Jesus, deixou a casa do Senhor, agora a igreja vai subir, tem até vários hinos gospels aí, falando da igreja que subir, a gente lá de cima vai ver o povo todo no inferno, perecendo. É como se ficasse lá em cima de camarote, tendo prazer na destruição do ímpio, que eles falam isso, do pecador, do ímpio. E isso não tem nada a ver com o Criador, que o Criador é amor, entendeu? Então, como é que fala? Aí tem uma coisa muito interessante nisso, porque parece que é eles que querem
ver as pessoas queimando para todo sempre, atormentada com fogo que não se apaga, queimando lá a carne, que é espiritual, mas é uma coisa física, sei lá como é isso, para sempre, entendeu? É uma visão masoquista. Concordo com a Amadinha. É ter prazer no sofrimento dos outros, né? Coisa que o pai não tem. Não tem. O pai, a vontade dele é que nenhum se perca, mas todos têm a vida eterna. Isso. O pai não folga, né, com sofrimento nem de animais, quanto mais da gente, né? As pessoas, é Ele verdade. não tem prazer que as pessoas se percam, mas que as pessoas todas se salvem. Então, Amadinha, fechando esse assunto do inferno, o irmão, o meu irmão, o irmão da Amadinha, o nosso irmão evangélico que está fazendo o programa, porque só há um pai, e não é o pastor dele, e nem o pastor apresentador do programa, é o Pai eterno, só esse é o Pai, o Criador do céu e da terra, né, amada? Isso aí. E todos nós somos irmãos. Irmãos. Alguém chama o pastor de irmão? Não. Chama de pastor, de mestre. Pastor, exato. Não quereis ter vós ninguém por mestre, por pastor, por guia. A palavra é a mesma. É mesmo. Porque um só é vosso pastor, né? Então, amada, e todos vós são irmãos. Não é verdade? É isso aí. Então, chamais uns aos outros de irmãos. Mas eles não querem me chamar de irmão, porque são um povo, vamos dizer, especial. São escolhidos. Escolhido. Um povo especial. Exato. E a gente é publicano, pecador e outras coisas. O Messias andava no meio de quem, hein? Se não no meio deles. Você via o Messias assim com os religiosos, andando no meio deles? Não. Não. Não tinha hora disso. Era só para cipuada neles, paulada neles, os religiosos. Então, a primeira pergunta é a ceia mitraica. Nós confirmamos sim. É ceia mitraica mesmo. Vamos fazer um DVD só sobre isso. A segunda é a questão envolvendo o inferno. O Rubens não acredita que o inferno existe. Eu creio que o inferno existe. Inclusive, aqui a gente mora perto de um inferno. Um monte aqui de sepultura. Perto do cemitério. Ali do lado. Aí sim. Né? E já moramos também perto de outro cemitério também. A gente só muda perto do cemitério, não sei agora. Isso aqui esse é mais próximo. Esse é mais próximo ainda. Do inferno. Do inferno. Então, inferno é sepultura, gente. Esses pastores não podem mais continuar te enganando. Inferno é sepultura. Aquele inferno de tormento é uma criação de Semiramis na Babilônia, quando ela criou a mística de que se você fizer o bem, você tem prêmio, se fizer o mal, você tem castigo. Isso para dominar o povo, isso é uma forma de domínio das pessoas. E aí o catolicismo acentuou isso, incluindo o limbo, incluindo aquilo que você vai para lá para pagar o pecado antes. Além do limbo. O purgatório. Purgatório, para piorar mais ainda o inferno, que já era terrível de fogo, que não se apaga. Isso é outro assunto. O DVD de inferno não tem o diabo. Tem o diabo. Vamos fazer o DVD inferno também, amada. Tem que fazer, minha vida, porque o pessoal... É isso aí, vamos para mais uma pedrada e depois vamos fazer um intervalo, tá certo? E depois voltaremos. Vamos lá. Que não haverá arrebatamento. É outra pedrada. Bom, gente, não haverá o arrebatamento da forma que eles ensinam. É que tudo eles ensinam diferente. Existe a Santa Ceia, amada? Sim. De verdade? Existe. O Messias disse, não voltarei a cear convosco até que esta ceia seja realizada nas bodas do Cordeiro. A ceia que ele voltará a cear. Aí ele voltará a cear com a gente. Então, existe uma Santa Ceia? Sim. Existe. Agora, aquele que toma antecipadamente, toma para sua própria perdição. Ou condenação. Ou condenação. Que está escrito. Então, quer dizer, amada, quem anda tomando ceia hoje, dizendo que é a ceia do Senhor, Paulo disse que não é. Quando vos reunir no lugar, não é para tomar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, é um termo Senhor também que eu estou usando aqui, porque as pessoas evangélicas entendem, né? A ceia do Senhor vai se realizar nas bodas do Cordeiro, e nós vamos cear com Cristo, falando na linguagem popular evangélica. Né, amada? Nós vamos cear com Cristo. Então, eu não disse que não existe a ceia do Senhor. Não. Eu disse que essa que está aí não é a ceia do Senhor. É. Eu disse isso porque Paulo também disse. Para o pessoal de Coríntios que já fazia o que eles fazem. E era diferente um pouco, ainda tinha cachaça. Eles tiraram a cachaça fora agora. Mas tinha cachaça em Coríntios. É outra coisa que o pastor esconde de você. Leia. Tinha cachaça, bebida alcoólica. Ou então, se você quer praticar a ceia igual você aprendeu, chega pro teu pastor e fala, pastor, compra lá uma 51, uma praianinha, compra lá uma pinga e dá pra gente também no dia da ceia, porque na ceia de Coríntios tinha. Porque a gente quer se embriagar. A gente quer se embriagar igual o pessoal de Coríntios. É verdade. É verdade. O Rubens não pode falar muito, senão, por isso que eles lá me interrompiam no programa, para mim não falar essas coisas lá.
E você pulveriza esse vídeo, viu? Vai botando playlist, vai colocando aí links pro vídeo. Não precisa subir de novo, não vem para cá bancar o malandro. Já está subido na internet, é só botar o link, né, amado? Faça seus próprios vídeos aí no estúdio bonito, no estúdio bem feito, eu te ajudo nisso. Isso eu te ajudo. Você montar um estúdio bem legal para fazer seus próprios vídeos. Mas não para usar vídeo do Rubens. Né? Pode botar link para ele, né, amado? Isso. Incorporar, é isso aí, fazer playlist. Bom, amadinha, agora ele falou a terceira coisa, foi? Arrebatamento. Arrebatamento. Então, para cada uma coisa, eles inventam outra. A ceia do Senhor existe, o termo popular, ceia do Senhor, lá na glória. O Messias falou dela. E eles falam que a ceia é essa, é outra coisa, essa de mitra. Inferno existe, é a sepultura, é a cova para onde todo mundo vai, mas eles dizem que é outra coisa. E também arrebatamento existirá, mas eles dizem que é outra coisa. Então, quando eles tentam desqualificar o Rubens, ou desconstruir o que eu estou falando, ou destruir o que eu estou falando, é exatamente porque eles pegam nos pontos do que eles inventaram. E eu não concordo com o que eles inventaram. É verdade. Aí eles vão, e quem está dentro da mentalidade deles só vê o que eles inventaram. Aí quando eles falam que o Rubens é contra o que eles inventaram, o povo cai. Porque o povo está achando que eu sou contra o Criador e o Messias. Pode ver que eles não abordam o seu ponto de vista direitinho. Mas o medidor, né? O aferidor da medida é o que eles inventaram. Tipo assim, eles crucificam o Rubens, eles qualificam o Rubens como errado, mas sem explicar o que o Rubens... Ou então sem me dar a oportunidade de explicar. Porque você que está me ouvindo aí, conhece o pastor, pede a ele. Fala, pastor, a rádio é sua, pastor. Leva o Rubens, convida ele para dar uma entrevista pelo telefone, para poder ele participar da sua rádio, explicar o que o senhor está falando dele. Dá pelo menos uma chance de resposta ao Rubens, já que vocês citaram diretamente o Rubens. Né? Dá uma oportunidade dele se explicar aí. E aí eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. Né? Conversar com o pastor, quem sabe ele me dá a oportunidade. Quem sabe de eu explicar para as pessoas. Se eu vou falar o que está na Bíblia, o que tem a temer? Né, amada? Então, gente, vou dar um intervalozinho, 10 minutos. São 17h51. Quando for 18 horas em ponto, pode sintonizar no mesmo canal, no mesmo horário que eu estou ao vivo aqui às 18 horas. São 17h51, faltam 9 para as 18. Muito obrigado, continue com a gente.